Meus amados, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu vou trazer aqui uma breve reflexão que vai ser uma grande ajuda da parte de Deus, segundo aquilo que nos orienta as Escrituras Sagradas, sobre três tipos, três modelos de liderança. E esses três modelos de liderança existem no mundo, sempre existiram, e a Bíblia vai nos dar três exemplos básicos. Embora a Bíblia tenha muito mais exemplos de Gênesis e Apocalipse sobre esses três tipos de liderança. Mas eu quero destacar apenas três personagens bíblicos que representam esses três tipos de liderança. O primeiro tipo de liderança é a liderança humana. É aquele que nasceu líder, aquele que tem um dom de liderança naturalmente. Não foi algo assim divinamente dado por Deus, mas algo que vem do seu próprio dom natural. Lógico que nós devemos atribuir tudo a Deus. Se nós respiramos, se nós vivemos na terra, qualquer coisa que nós façamos, por mais que não reconheçamos que isso seja dádiva de Deus, tudo é dádiva de Deus. Só o fato da gente viver, ter vida, isso é dádiva do Senhor. Embora a maioria dos seres humanos não reconheçam isso. Porém, o modelo de liderança meramente humana, natural, é algo que está intrínseco na natureza de uma determinada pessoa, como pessoas que têm um dom de música, um talento especial para música, um talento especial para desenho, para arquitetura, para oratória, enfim, para qualquer tipo de atividade humana. E pois bem, esse primeiro modelo é justamente esse aí, e é representado na figura bíblica de Nimrod, descendente de Cã e descendente de Cuxi, e portanto pai de todos os povos da descendência de Canaã. Ele será o nosso protótipo, o nosso modelo principal de liderança humana, e na Bíblia é descrito como o primeiro líder, o primeiro construtor e edificador de império na face da terra. Ele é o que possamos chamar de fundador do império da Babilônia e o fundador, criador, arquiteto da Torre de Babel. Nós vamos falar sobre ele. O segundo, depois que eu terminar falar sobre Nimrod, o protótipo e modelo principal de liderança humana, eu vou falar sobre um outro modelo de liderança, aquela liderança forçada, manipulada, forjada meramente pelo homem. É aquele que não nasceu líder, não tem projeto próprio de liderança, não tem dom de liderança. Deus não vocacionou também para ser líder, ele não tem nem vocação humana e nem tampouco vocação de Deus para ser líder. Eu vou citar o caso de Roboão, filho de Salomão, lá em 1 Reis. Depois eu quero, no final, fechar com o protótipo, o modelo de José do Egito, alguém que não nasceu líder, não tem liderança no sangue, não foi criado para ser líder, mas foi forjado por Deus, foi vocacionado por Deus, ungido e levantado por Deus, mediante um processo que Deus criou em toda a história dele, que o tornou um líder, que ofuscou a liderança de Nimrod, ofuscou a liderança fracassada de Roboão e o tornou um líder de sucesso. Primeiro, falando sobre Nimrod, Nimrod era um exímio, forte caçador na presença de Deus. Caçador não somente de animais, mas caçador de homens também. Um homem que tinha um carisma muito forte, porque ele conseguiu reunir todos os descendentes de Noé, todo o povo antigo da sua época, ele conseguiu reunir um povo só, e conseguiu convencer toda a multidão de povos, de todas as origens de Sem, Cão e Jafé, que são os povos que subdividem todos os povos do planeta. Ele conseguiu, através da sua liderança nata, do seu carisma, convencer aquele povo a se rebelar contra Deus. Porque a ordem dada a Noé, a Cã e a Jafé e a toda a humanidade depois do dilúvio é que eles deveriam se espalhar sobre a face da terra e povoar todos os territórios do planeta. Mas Nimrod, ele se rebelou contra Deus, ele fez a si próprio
ele quis tomar o lugar de Deus, no coração de toda aquela multidão, e em sua rebelião e arrogância contra Deus, ele quis construir uma torre para que toda a nação, todo o povo, toda a multidão dos povos não se espalhassem, não obedecessem à voz de Deus. Alguns escritores, alguns historiadores antigos, como Flávio Joséfo, as tradições judaicas e outros escritos extrabíblicos dizem que Nimrod, a sua história deu origem a alguns mitos e alguns deuses também, como Marduk, deus da Babilônia, Gilgamesh, também da epopeia do dilúvio, escrito pelos babilônios, enfim, muitas obras mitológicas que deram origem a deuses e histórias incríveis da antiga civilização mesopotâmica e babilônica. Porém, Nimrod não foi uma figura mitológica, ele foi uma figura real. E é um homem muito forte, um homem muito poderoso, com um poder de liderança muito grande. E ele construiu uma torre que fosse alcançar o céu na sua pretensão de glória. E o texto sagrado em Gênesis deixa bem claro que ele mesmo quis fazer aquilo para tornar o seu nome célebre, famoso e grande na terra. Essa era a sua ambição, era se tornar famoso, se tornar célebre. Porém, todo o seu projeto foi frustrado pelo próprio Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus é único em sua sobreexcelência, em sua majestade, em sua glória. E todos os povos da terra devem se submeter à majestade, à glória, à grandeza do nosso Deus, porque ele criou todas as coisas, ele formou todas as coisas, e tudo no universo é sustentado pela palavra poderosa do seu poder. Se o sol ele brilha com sua força e seu fogo, é porque a ordem de Deus determina que o sol continue resplandecendo com seu fogo e sua luz. Se as estrelas continuam no firmamento brilhando, é porque a palavra de ordem do Rei do Universo continua dando ordem para que as estrelas brilhem. Deus fez Nabucodonosor reconhecer isso, quando Nabucodonosor, um grande também líder nato, também construiu os jardins e os muros da Babilônia, e ao construir os jardins da Babilônia, toda a obra arquitetônica da Babilônia, todas as maravilhas daquele reino que era fruto de Nimrod, o edificador desse reino, desse mundo de Babel, Babilônia. E Nabucodonosor se exaltou e disse: essa não é a Babilônia maravilhosa que eu construí para o meu próprio braço, glória e poder? E imediatamente diz o livro de Daniel que o Senhor humilhou Nabucodonosor, grande conquistador dos povos antigos e rei do Império Babilônico, o tornou semelhante ao animal, lhe cresceram pelos, as unhas cresceram como de bicho, ele se tornou irracional, começou a comer capim na terra, começou a dormir no relento, até que Deus o despertou da sua irracionalidade e devolveu o coração de homem, e ele reconheceu que somente o Senhor Deus é o Rei dos Reis, o Senhor de todos os senhores, e ele governa tanto os céus, governa o anjo, governa as estrelas, o sol, o sistema solar, a Via Láctea, e governa também os povos da terra, e governa também os reinos deste mundo. Então, irmãos, o modelo de liderança, segundo o que eu quero destacar agora, é um modelo que já nasce com fracasso. O primeiro modelo nasceu glorioso, mas terminou em fracasso, porque somente Deus é Deus, e o homem é pó e é cinza. Mas o segundo modelo, ele já nasce em fracasso, não nasce vitorioso como o outro, mas nasce fracassado e termina a sua trajetória fracassado. Eu quero destacar aqui Roboão, filho de Salomão. Salomão e Davi foram grandes reis. Seu avô Davi foi um homem que Deus tirou do pastoreio, jovem ainda, e o transformou como grande rei de Israel e o antepassado da linhagem do Messias, do Cristo. Nós temos Salomão, que sucedeu Davi, cujo também recebeu uma unção, recebeu um chamado de Deus e foi um grande rei, um grande líder, com toda a sua sabedoria inagualável. Mas nós temos Roboão, que nasceu rei por legado de Davi e Salomão, mas não tinha um chamado especial de Deus,
e nem tampouco recebeu uma unção especial de Deus para isso. E ele, na sua imprudência, governou de forma estúpida, de forma imprudente, o reino de Israel, ao ponto de dar ouvido aos jovens loucos da sua época, os seus companheiros de juventude, que o orientaram mal, e ele aumentou os impostos, aumentou os encargos, aumentou o sofrimento do povo de Israel, e isso causou uma revolta e gerou Boão, servo de Salomão, e até seu servo também, liderou uma revolta em Israel, e o reino de Israel foi dividido em reino do sul, de Judá, e reino do norte, e reino de Israel. Então isso é um modelo fracassado. São homens que são empurrados como líder pelo sistema. O sistema os usam como fantoche, os usam como rosto, como voz, mas eles não têm um coração de líder, nem natural, nem por dom, por talento, nem tampouco Deus os levantou. Serão um fracasso, uma frustração completa. E o terceiro e último modelo de liderança que eu trago nesta manhã para você, aqui neste lugar, e eu quero que você me desculpa, eu te peço perdão pela qualidade do áudio que não está bom, porque eu esqueci meu microfone, mas foque apenas na mensagem, aproveita aí, dê o seu gostei na mensagem, compartilhe para mais pessoas que precisam ouvir essa reflexão e assisti-la. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva para nos ajudar e indique mais o nosso canal e esse vídeo para a honra e glória de Deus. O terceiro modelo de liderança é aquele que Deus levantou, é aquele que Deus capacita, é aquele que Deus chama. São pessoas que não nascem líderes, elas não têm dom nenhum de liderança, e muitas vezes até são escravas, muitas vezes até nascem debaixo de jugo, muitas vezes até nascem em ambientes que são criadas para servir, não serem servidas. Eu poderia destacar vários casos aqui. Eu falei de Davi, Davi era pastor de ovelha, o menor na casa do seu pai. Seus irmãos tinham mais porte e prerrogativa de liderança, menos Davi, mas Deus escolheu a Davi. Nós poderíamos citar aqui outros exemplos, mas eu quero destacar José do Egito. José, filho mais novo de Rebeca e de Jacó, uma criança muito amada, cercada de super proteção de Jacó e de Rebeca e de Raquel. Esse rapaz, ele não foi criado para liderar. Odiado pelos seus irmãos, rejeitado pelos seus irmãos, pelo ciúme que os seus irmãos tinham dele, não pela sua capacidade de liderança, não pelo seu carisma, porque ele não tinha nenhuma dessas duas coisas, mas simplesmente pelo amor excessivo do seu pai e da sua mãe para com ele. Mas diz o texto bíblico que os seus irmãos lhe odiavam pelas seguintes características, 3 coisas principais que levavam seus irmãos a odiá-lo e querer matá-lo, e fazerem o que fizeram com ele, tentando primeiro matá-lo. Não mataram porque Rubem se intrometeu, não deixou, mas venderam para os árabes, que depois o venderam para Potifar, eunuco, sacerdote eunuco da casa de Faraó, capitão da guarda de Faraó, que o levou como escravo para o Egito. Depois, naquele caso lá da mulher de Potifar que queria seduzi-lo, e ele resistiu à mulher de Potifar e não adulterou com ela, não pecou com ela, mas resistiu à tentação do pecado, acusado injustamente, caluniado como violador, como abusador, coisa que ele não foi, porque a situação foi totalmente ao contrário dos registros bíblicos, mas ele sofreu pela sua fidelidade, ele sofreu pela verdade, ele sofreu pela sua obediência a Deus, pela sua retidão, foi injustiçado, preso, colocado num calabouço e esperando o dia do julgamento da sua sentença de morte. Esse era o futuro que esperava José. Além da prisão, além dos maltratos no calabouço, do tempo de prisão, os anos que ele passou, a única alternativa que ele tinha era ser julgado e sentenciado à morte, enforcado. Pela a calúnia de violação que ele sofreu por parte da mulher de Potifar, que não conseguiu possuí-lo naquele dia.
Portanto, quais eram as coisas que levavam os seus irmãos a odiá-lo? Primeiro diz o texto que foi seus sonhos, porque Deus lhe deu sonhos, e nesses sonhos José liderava os seus irmãos, liderava até o seu pai, até a sua mãe, toda a família se inclinava diante do feixe e diante de José. Todos se inclinariam diante dele. As circunstâncias históricas, o momento que ele vivia, mostrava que a situação não era aquela. De forma que o seu pai ficou abismado com isso, mas guardava tudo em seu coração, de sorte que os seus irmãos zombavam e não acreditavam, porque achavam aquilo uma afronta, mas não conseguiam entender que era um chamado de Deus para a vida dele. Muitos não vão entender o que Deus tem contigo, porque é algo particular de Deus com você. E não, as pessoas não precisam entender nada, elas só verão o que Deus vai fazer. Elas só assistirão como plateia aquilo que Deus vai produzir na tua vida. Porque você tem o chamado, você tem a unção, você tem a experiência, você tem a interação divina com você, o tratar de Deus com você, o manipular de Deus na tua história, o ensino de Deus na tua vida, forjando você através do sofrimento, através das lutas, através das dificuldades, Deus preparando o teu caminho. A Bíblia nos ensina em todos os personagens bíblicos, e José não é à toa que eu escolhi como um grande exemplo, porque para Deus cumprir a promessa de torná-lo grande líder, governando do lado de Faraó, no maior império daquela época, que era o Egito. O Egito era o maior e mais poderoso império antigo daquela época, dos patriarcas. Deus, para tornar José grandioso, grande líder, do lado de Faraó, que ele foi chamado pai de Faraó, porque Faraó não fazia nada sem a orientação de José, e José não fazia nada sem a orientação de Deus. De cima, de Deus para José e de José para Faraó. Assim a liderança levantada por Deus, primeiro vem o quê? Perseguição. Eu falei para vocês que os irmãos dele perseguiam por causa dos seus sonhos, do projeto de Deus para a vida dele. Muitos vão te perseguir, vão te maltratar, porque vão enxergar a tua intimidade com Deus, as revelações que Deus vai te dar, você vai falar das revelações de Deus, você vai transmitir em mensagem as revelações que Deus te deu. E também eles odiavam pelas palavras de José. Ou seja, muitos vão te odiar pela tua palavra firme, a tua palavra alinhada com as Escrituras, a tua mensagem alinhada com Deus. A doutrina de Deus na tua boca vai ser o grande divisor de águas na tua história e o motivo pelo qual aqueles que não têm nada com Deus e Deus não tem nada com eles e rejeitaram a Deus em seus corações, são frios, são secos, indiferentes ao propósito de Deus, eles vão ser os teus maiores inimigos, até dentro da tua igreja, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, não importa, você vai encontrar fortes opositores. Assim como odiaram José pelas revelações, pela manifestação sobrenatural de Deus na vida dele e não na vida dos outros, porque como os outros não têm essa interação de Deus, os outros não vão aceitar que você tenha também, porque vão dizer, ele não é melhor do que a gente, Deus não pode tratar ele melhor do que a gente, mas saiba que existem os escolhidos de Deus. Deus separou os seus queridos, Deus separou os seus eleitos, Deus separou aqueles que ele chamou desde o ventre, mas o caminho para que você chegue às promessas, à concretização do projeto de Deus é caminho de sofrimento, caminho de gemido, caminho de calabouço, caminho de você ser vendido, de você ser caluniado, de você ser maltratado, até você aprender as lições de Deus, até você ser trabalhado pelo Senhor, ter seu caráter construído e edificado na didática e na pedagogia do Senhor, do mestre dos mestres, é quando Deus vai te colocar no patamar que Ele quer te colocar. Tiago fala, quando passares por várias provações, tende alegria, grande gozo, porque com a tribulação vem a esperança, vem a fé e vem a sabedoria e vem a experiência. Paulo fala que quando eu sou fraco, aí eu sou forte.
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É dessa forma que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida do crente, na vida daquele que é chamado por Deus. É por meio das perseguições, das lutas e das aflições. E o outro propósito era que José ele sempre denunciava o erro dos seus irmãos. Quando seus irmãos faziam coisas erradas, ele era sincero, ele era verdadeiro, não aceitava o pecado dos seus irmãos e denunciava para o seu pai. E por isso que os seus irmãos o odiavam ainda mais. O escolhido por Deus, o líder que Deus levanta, ele não tem medo de falar a verdade, não tem medo de ser profeta, não tem medo de ser boca e olhos de Deus na terra. Portanto, meu querido, se você se sente incapaz de realizar qualquer tarefa para Deus, de edificar qualquer obra para a glória do Senhor, alegra-te, porque você tem um Deus que, assim como exaltou a José, assim como levantou e o capacitou, ele também vai te capacitar. Você só tem que aceitar o trabalhar de Deus na tua vida e procurar, buscar, se alinhar com a vontade e o propósito desse Deus. Fugir das tentações, fugir das mulheres de Potifar, fugir de todo pecado, toda oferta satânica de pecado e prazer deste mundo e viver uma vida de abnegação e renúncia do mundo e do pecado como José viveu. E aí, com certeza, você vai viver o melhor que Deus tem para ti. Deus abençoe você, grande abraço. Não esqueça de dar o seu like, me ajudar aí no meu vídeo e compartilhar e indicar para mais pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus.